Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o Fluminense ficou no 0 a 0 com o São Paulo no Morumbi. Com o resultado, o tricolor carioca se mantém no G4. Já Vasco e Flamengo perderam. No Maracanã, o Flamengo começou na frente com esse gol de Alan Patrick. Mas o Figueirense empatou com o Ricardinho aos 14 do segundo tempo. E para piorar, aos 48 minutos, Fabinho garantiu a vitória do time catarinense. O Flamengo está na 15ª posição, com os mesmos 10 pontos do Santos, o primeiro da zona do rebaixamento. E por falar em Z4, a Chapecoense derrotou o Vasco com um golaço de Neto na Arena Condá, 1 a 0. E pela Série B, no estádio Newton Santos, o Botafogo contou com um novato para voltar à liderança. Aos 5 minutos, o garoto Luiz Henrique colocou o Botafogo na frente do Sampaio Corrêa. O estreante ampliou para os donos da casa. Rodrigo Pimpão aumentou para o time carioca. No segundo tempo, Pimpão fez o segundo dele. E Thiago Carleto fechou a goleada de pênalti. Botafogo 5, Sampaio Corrêa do Maranhão 0. Goleada, hein, Boccaccio? Boa tarde. Inesperada até. E só se fala nesse menino aí, Luiz Henrique, Exatamente, né? o Luiz Henrique. No primeiro tempo, até os próprios alvinegros reconhecem que o Sampaio Corrêa foi superior, o Pimentinha foi muito bem e tal, mas o Botafogo, em estocadas, podemos dizer assim, conseguiu uma vantagem de 3 a 0 surpreendente, e aí o segundo tempo foi todo dele 5 a 0. Uma coisa que chama atenção no grupo B é que do primeiro colocado, que é o Botafogo, ao 7º colocado, que é o Macaé, a diferença é de 6 pontos. Cada time está um ponto exatamente atrás do outro. Não há empate na pontuação. Botafogo é o líder isolado e agora ampliou sua vantagem com essa goleada de 5 a 0, porque saldo de gols é um dos critérios de desempate. Então o Botafogo vai muito bem na Série B. Já esteve em uma vantagem maior de pontos, mas agora está a um pontinho do Paysandu, mas não importa. É o que eu digo sempre, o time grande que está na Série B pode até ser campeão, mas a obrigação maior é voltar para a Série A. Então acho que o Botafogo está seguindo bem nesse rumo. Agora esse menino pode desfalcar o Botafogo por conta do faz parte, né? Você tem um time, um jogador bom, um jogador de nível de seleção, você tem de pagar esse preço aí, que é eventualmente perdê-lo para alguma seleção da qual ele participa. O Luiz Henrique, nessa situação, é da Sub-17, já há uma possibilidade de convocação, é exatamente na reta final da Série B. Se o Botafogo estiver bem pontuado até lá, esse desfoque pode ser suprido pelos outros jogadores. Ô Boccaccio, o que você achou desse 0 a 0 aí do Fluminense? Pelo menos continuando no G4, né? Serviu para isso, né? O Fluminense teve um lance polêmico, um pênalti que o Fluminense reclama de uma falta sobre o Gerson, que poderia ser transformado em gol. Eu digo sempre que pênalti não é gol. Seria uma oportunidade boa para o Fluminense. Mas segurou o empate de 0 a 0 e se manteve no G4, agora com 21 pontos. Poderia ser o líder. Perdeu o Vinícius, né? E pode perder outros jogadores também, né, Boccaccio? Tem o problema de perder o Vinícius, machucado, pode perder o Wagner, que está de saída. O Gerson também, o Gerson, que está de saída, o Kennedy, que está de saída. Então, por conta disso, o Fluminense já trouxe o Osvaldo, está negociando, e anunciou hoje a contratação de mais um atacante para suprir essa ausência. O Boccaccio, o Vasco perdeu de novo, né? O Vasco perdeu de novo, está lá no Z4. Na verdade, o Vasco vinha de 2 vitórias e perdeu para a Chapecoense por 1 a 0 nesse belíssimo gol de bicicleta, e agora está de novo aí lutando para subir, para escapar dessa situação bem incômoda que está entre os 4 últimos colocados. Quer dizer, chegou a vencer 2 jogos aí, mas não estava tão mal que nem com essas 2 vitórias ele conseguiu escapar dessa situação. E agora, no que perdeu, ficou com os 9 pontos, está em 18º lugar. Bem ruim a situação, bem delicada a situação do Vasco, que como perdeu o mando de campo por conta de uma bomba jogada pela torcida no campo em São Januário, na derrota que sofreu 3 a 0 que o Vasco perdeu em casa, a torcida jogou uma bomba e aí o Vasco perdeu o mando de campo. Não vai jogar contra o São Paulo, exatamente, que jogaria em São Januário, vai jogar em Brasília na quarta-feira. E o Flamengo, que perdeu de novo também, né? O Flamengo perdeu de novo na última bola, né? Uma saída errada, o Flamengo saiu em vantagem no segundo tempo, o gol do Alan Patrick, sofreu esse gol de falta e aí o Sheik perdeu o domínio de bola. Não tá fácil pro torcedor também, não tá fácil não, tanto que está tão ruim que a festa de apresentação do Guerreiro amanhã foi cancelada e não vai ter mais. O jogador será apresentado numa coletiva de imprensa no auditório. Sem festa. Sem festa. Nada a comemorar, Nada a comemorar. Boccaccio, obrigada. Uma ótima semana para você. Igualmente.